Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje é dia 7 de novembro de 2019 e esse é o programa Conteúdos do Paradireito, até às 2 horas da tarde na rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves, estou aqui com meu colega Eliel Queiroz e com a convidada Lícia Pinheiro, psicóloga, coordenadora do curso de Psicologia da Uniamérica e pesquisadora da Paradireitologia e da Ressomatologia. Boa tarde, gente. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, onde você também pode ver nossa transmissão com imagens e interagir, comentar e participar da programação. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente no site semprerci.com.br e no AM da sua rádio em 1320, em toda a região de fronteira. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI. Anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Curta também nossa página no Facebook, Sempre RCI, e mande seu recado para que a gente leia ao vivo aqui no programa. No momento, registre aqui a presença do Joldemar, que também é da nossa equipe aqui da rádio. Paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e paraleis, para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Junto ao paradireito, temos também os paradeveres, que seriam os compromissos firmados pela própria consciência para o desenvolvimento de sua evolução, entrosada à evolução do seu grupo evolutivo. Esses conceitos foram adaptados dos verbetes paradireito e paradever, da Enciclopédia da Conscienciologia. A Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente, tenha suas próprias experiências e, claro, compartilhe conosco. Tema de hoje, como superar situações de assédio moral. E aí, Eliel, o que você traz pra gente? Bom, é a satisfação, a Alice hoje está aqui com a gente, trabalhando com o processo do Paradireito e a questão dessa temática, e a gente sempre começa com uma pensata para a gente, né, começar a aquecer o assunto, né? Então a pensata é assim, ó, os assédios interconscienciais, quando de origem intrafísica, têm fundamentos em problemas do passadão da consim, com determinadas consciências, ou seja, águas que não passaram debaixo da ponte. Então, dentro desse contexto, dessa pensata, dos assédios interconscienciais, a gente tem uma pergunta assim que a gente pode começar a debater sobre o assunto, que é como se configura uma situação de assédio moral? Professora Alice. Ok, então boa tarde, né, mais uma vez a todos. E é um tema, antes de responder, né, ele é extremamente importante e impressionante, que é atual, né, antigo e extremamente atual, né. A gente tem aí pesquisas, uma grande pesquisadora francesa, psiquiatra, que traz, né, muitos dados sobre o assédio moral, no livro que se chama Assédio Moral, no ano de 2000, que ela lançou, a Marie-France. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, em 2000, quer dizer, não, ok, não é tão antigo, mas 2000 a gente está em 2019, 20 anos atrás, e o livro parece assim que a gente está vendo as coisas acontecerem. Então, o que se configura o assédio moral? Acho que é importante partir desse ponto, né? É uma conduta abusiva, que constrange, né? Ela é, uma das características principais é a repetição, né, o hábito, né, e a repetição num determinado tempo. Então não é assim pontual, não é algo que eu me irritei ali com alguém e perdi a cabeça e falei algumas coisas e pronto, fui embora, né? Não é. Então essa conduta de situações humilhantes e constrangedoras, repetidas e prolongadas, que são os dois critérios aí para nós caracterizarmos o assédio moral. Além disso, ele é direcionado para uma pessoa. Então, não é uma coisa que é diluída também. Então, tem a característica da personalidade. Então, é para aquele. Você pode até estar dentro de um grupo, mas tem uma pessoa dentro daquele grupo que aí é direcionado àquilo. Então, acho que é importante, assim, né, contextualizar para que
não fique, né, não é a ideia, obviamente, claro, de banalizar, mas então qualquer situação é um assédio moral? Não. Ele é bem específico, mas por incrível que pareça, é bem comum, né? Uma coisa que você está trazendo assim, que é uma coisa bem interessante, que você falou assim, ela é tão antiga e tão atual, né? E aí eu falei assim, o que liga o antigo e o atual? E aí tem a relação de poder. Então, como que o assédio moral, ele está implícito no desenvolvimento do poder? Quer dizer, quando eu tenho poder sobre o outro, quando eu tenho uma oportunidade para que esse assédio moral aconteça? Sim. E aí entra um dos tipos de assédio moral que é interessante, que a gente vai falar, mas só para trazer, assim, que vai bem nessa pergunta, que é o descendente. Então, é o top-down, é o de cima para baixo. A maioria das pesquisas que a gente estuda, né, sobre assédio moral, ele acontece, como a gente estava conversando, dentro das organizações, no ambiente de trabalho, onde a gente vai mais encontrar, né, dados, enfim. E é no mundo inteiro, né, não é um privilégio, vamos dizer assim, do Brasil, né, é do mundo inteiro. Acho que isso tem coisas aí do ser humano mesmo, né? E como lidar com a sua própria agressividade e as relações de poder, que é o que você trouxe. Então tem isso sim, uma ascendência. Por isso que o mais comum é, por exemplo, entre o chefe e o subordinado, né? É o primeiro tipo, né, que a gente fala, que é o descendente, o assédio descendente. O mais raro é o ascendente, que é do subordinado ao chefe. Nesses casos, como é muito raro e praticamente não acontece, ocorre o que a gente chama de assédio partidário, porque aí você, dentro de uma empresa, você junta um grupo de funcionários e forma aquele grupinho ali para ficar forte e ir contra o chefe, no caso. Então aí... É tipo um motim. Exatamente, bem lembrado da palavra, né? O famoso motim. Então são características aí do assédio moral. E é muito penoso, né? Porque, como a gente falou, essas duas características, elas são muito fortes. Tudo que é repetitivo e prolongado, há adoecimento, né? Dentro da psiquiatria, da psicologia, a gente vê que os transtornos, né, as doenças mentais, tudo isso vem de aspectos repetidos e prolongados. E imagina, então, relacionado à violência, né, que de certa forma o assédio moral, ele passa, né, por esse processo de violência. Quando você falou isso, assim, da questão do contrário, que é o ascendente, né? É a questão de, por exemplo, da sabotagem, né? É quando um grupo sabota aquele líder para que aquele líder seja desqualificado. Isso, exatamente. Não consiga governar coordenar ou atingir o os grupo, objetivos, né? Isso. Agora, muita gente me pergunta, às vezes, se alguma situação configura assédio moral para pedir indenização na justiça, né? E aí é interessante essa diferenciação, que uma violência, uma agressividade pontual, ela pode configurar um dano moral, né? Mas para configurar o assédio, precisa ter esse caráter reiterado, né? Precisa. Então, assim, aí, claro, a conduta abusiva, né, desde gestos, palavras, comportamentos inadequados, atitudes aí que fogem ao bom relacionamento. E aí, esse bom relacionamento, às vezes você tem intimidade ali com a pessoa, mesmo no ambiente de trabalho, né, nós passamos muitas horas em determinados ambientes e convivemos muitas vezes, né, muito mais com essas pessoas do que às vezes com os próprios integrantes de casa. Então é natural que às vezes brincadeiras e coisas assim daqui e dali ocorram, né, ok, né, dentro de um nível ali, às vezes ultrapassa um pouco, às vezes excede dali, pede desculpa ali, enfim, mas ok. Mas isso que você falou, né, essa repetição, porque aí caracteriza a humilhação, então com gestos, palavras muito ofensivas, todos os dias, diariamente, a pessoa ela vai perdendo a confiança. E o que é interessante é que a vítima, como todo processo de violência, né, generalizando agora, mas ele ocorre, a vítima, ela começa a ficar com isso impotente, é como se, é uma armadilha, né? Então ela não consegue reagir, não consegue ir atrás, às vezes, dos seus direitos, como você falou, porque é impressionante como ela começa a achar que é culpada, né, e que até certo ponto, de repente até merece aquilo, ou realmente está fazendo alguma coisa para que mereça aquilo, enfim. Isso é o ciclo da própria violência, quando a gente estuda, isso faz parte, e dentro da assédio moral é a mesma coisa, como se você fosse desativando dentro da pessoa os seus sistemas de proteção, né, assim, seus limites, então ela vai perdendo essa coragem, perdendo essas defesas, e aí é óbvio, e aumentando o seu nível
de vulnerabilidade, e aí é um prato cheio, né, um campo aí fértil para o assediador, né, do assédio moral, enfim, ter aí liberdade, né, para fazer as abordagens dessa pessoa. E tem um certo preconceito de falar sobre saúde mental, não tem, Lícia? Tem bastante, em todos os níveis, em todas as classes, em ambientes, e principalmente nas organizações, porque nós ainda não temos, assim, nenhum regulamento que coloque, né, a pessoa ela está em depressão e ela pode pegar um atestado e ficar em casa, isso não tem nenhuma penalidade. O que nós escutamos muito na psicologia pessoas com depressão, colegas e familiares falarem que é frescura. Então, há muito essa conotação. E aí tem um assédio, inclusive, em casa também, de amigos, né? Porque isso é uma coisa que eu até já escrevi. A gente fala muito do assédio moral nas organizações, no judiciário, né? As causas que chegam para indenização são mais relacionadas ao trabalho, mas às vezes é um filho que é assediado a seguir uma profissão que não quer, né? Às vezes uma filha que é obrigada a fazer coisas que ela não gostaria, mas para agradar a família, e por aí vai, né? Por aí vai. Tem todas as relações. Assim, por isso que ele está dentro de um tema guarda-chuva, assim, que é violência. Então, isso está, né, em todos os ambientes, em todas as situações. Falar, por exemplo, de violência doméstica, a gente vai estar falando de assédio moral, né? Violência, enfim, dos relacionamentos de maneira geral, tem bullying, né? Bullying também tem a questão do assédio moral. Então, são palavras aí que são agregadas a isso, e todas elas têm isso, né? Constrangimento ou humilhação de maneira abusiva, repetitiva em um longo tempo. E você vê as consequências, por exemplo, entre os adolescentes, a gente tem um índice alto de suicídio, né? Em função do bullying, dessas hostilidades, né? Dessas separações, enfim. Então... Inclusive, a Lei Maria da Penha, ela tipifica melhor o assédio moral até, do que a própria lei anti-bullying, né? É interessante olhar as duas de forma conjugada, e também lá a CLT, quando fala da conduta que causa justa causa, também, mas assim, a gente não tem no nosso ordenamento jurídico ainda uma coisa clara, bem desenhada sobre o que é isso, sobre as consequências, né? É importante você falar isso, porque... olhando, assim, alguns artigos, pesquisas sobre isso, né, até o quanto as pessoas conseguem processos ou indenizações, mas não tem como provar, dificuldade de provar, porque como são em palavras, gestos... que são sutis, e são, às vezes, sutis e direcionada a uma pessoa, então você tem duas questões aqui. Uma que, às vezes, pode passar por... questões subjetivas, então é uma interpretação sua, né, e isso dificulta. Geralmente tem uma dubiedade não tem nada escrito, não tem nada na fala. E depois a gente tem a questão dos colegas, por exemplo, né, se for nesse contexto de trabalho, assim, as pessoas que acabam se acumpliciando e né, não denunciando, ou tendo receios também em relação a isso. Então há um jogo aqui, um quebra-cabeça complicado, delicado de desatar esses nós. Eu acho que é bem essa palavra, assim. E por parte do judiciário também um medo de que isso vire uma avalanche, né? Porque aí se começar um redemoinho de ações em cima disso, é mais uma coisa que o judiciário vai ter que meter a colher para resolver, né? Porque as pessoas muitas vezes têm dificuldade de resolver entre si. Ou amigavelmente, ou buscando ajuda dentro da própria empresa, da própria escola, da própria família, né? E aí levar tudo isso para o judiciário. Por exemplo, assim, isso é bem sutil a coisa, né? Até que qual o limite entre o convencer o outro e o assédio moral? Vamos dizer que a pessoa queira fazer uma coisa e a pessoa acha que seria melhor fazer outra. E aí eu vou convencer ele a esse tipo de coisa. Qual é o limite do convencimento para o assédio moral? O que eu entendo, assim, é que quando fala convencimento, não está intrínseco nele palavras e gestos humilhantes. Então, eu posso convencer você de maneira, às vezes, mais gentil, usando argumentos, eu posso até ser incisiva, mas eu não vou te humilhar,
né? O assédio moral, ele humilha, ele tem essa conotação realmente abusiva, ele ultrapassa os limites socialmente aceitos. O convencimento, não. É tanto que se você está aqui, a gente está num debate, estou tentando argumentar e te convencer, e a partir de um momento que eu começo a ofender, isso também ainda não é assédio moral, porque ele não é repetitivo nem prolongado. Isso é um momento aqui de nós dois, por exemplo. Mas se aí isso extrapola e segue a partir de então, e enfim, se prolonga e continua e vai aumentando, isso pode então se caracterizar o assédio moral. Então tem essa diferença, assim, porque o convencimento, ele pode estar baseado em outras premissas, que o assédio moral definitivamente não. Porque às vezes, por exemplo, na família, na hora da educação dos filhos, isso às vezes pode ser recorrente. Então, por exemplo, se a pessoa escolhe uma profissão de música, por exemplo, mas eu tenho um julgamento negativo daquilo, e vou tentar convencer o meu filho a não entrar nessa área, e eu ficar batendo nessa tecla, isso pode caracterizar então um assédio moral? Ou não? Se os gestos, se dentro dessa fala tiver humilhação, sim. Mas se você está insistindo por, quero que você seja de determinada profissão e fica ali, taranã, e vai às vezes até contra outras profissões ou falando mal de outras profissões, mas não está na pessoa, porque é uma destruição na moral, na dignidade, vamos colocar assim, na dignidade daquela pessoa. Eu vou colocá-la para baixo, eu vou acabar com ela. Aí sim, mas assim, nessas falas familiares, são outros tipos de problema. Não estou dizendo que não é o que você falou, tem grandes problemas, assim, mas não caracteriza, né, especificamente o assédio moral. Pode vir a se caracterizar se entrar nesse viés. Nesse viés. Não, tranquilo. Bom, tem uma pergunta aqui que aí entra mais ou menos dentro desse contexto aqui e que tem um processo mais conscienciológico, né? Ele coloca assim, uma pergunta para você: como você relaciona o assédio moral com a inseparabilidade grupo kármica e o ciclo grupo kármico? Achei muito interessante, assim, acho muito interessante essa pergunta, porque a gente fica pensando assim, né, as relações e as razões pelas quais eu, né, estou aqui nessa família, nesse contexto, nessa empresa, nessa cidade ou até nesse país, né, e já começa daí a reflexão da inseparabilidade. Então, vem muito dos acertos, né, grupo kármicos, na medida que eu preciso fazer esses acertos, né, é necessário fazer de maneira cosmoética, essas reparações, eu vou desatando esses nós, né? E à medida que é o contrário disso, então a gente está falando assédio moral, ele aumenta esses desacertos, né? Aumenta a interprisão. Ou seja, né, em outras palavras, aumentando a interprisão grupo kármica. Então, humilhar, né? Ou seja, ter essa insistência abusiva desse comportamento. Isso a gente pode pensar uma experiência de vidas anteriores, que é como você falou, a relação de poder. Nós já fomos muitas vezes vítimas, muitas vezes algozes, então às vezes agora eu estou sendo vítima, mas em outras vidas, sei lá, eu fui o algoz daquela pessoa. Eu penso que esse entendimento profundo dessas relações tira a gente de um lugar de vítima e nos coloca num lugar mais de protagonista da evolução. E nesse sentido, aí a gente começa a talvez ter ações que reparem e vão desatando esses nós, e, enfim, e aí, de certa maneira, ajustando aí, diminuindo essas interprisões grupocármicas. Mas é entender essa relação de vítima e algoz, porque se eu não entendo, se eu não parto desse início, que é a base, eu vou ficar o quê? Cobrando, né? Sendo vítima, acusando, porque você fez, porque você disse, porque você porque você faz, porque, e aponto. E aí, quanto mais eu faço isso, que pode vir do assédio moral e outras coisas mais, vai aumentando essa interprisão, e com isso não vai tendo esses acertos necessários. Então é um ciclo, né, grupo kármico, porque tem a ver com essa relação, né, vítima e algoz, e o quanto a gente vai conseguindo com ações reparadoras, cosmoéticas, mais assertivas e rompendo. Eu gosto mais do termo desatando, eu gosto muito desse termo desatar nós, eu não gosto do corte, porque o corte parece que eu nunca mais vou ver. A minha impressão, né, eu pensando aqui, refletindo, eu prefiro do desatar,
porque nós vamos nos reencontrar novamente, e que bom, né? Porque são oportunidades de ir limpando. Também não vejo, Léo, que a gente consiga, às vezes, numa única vida, fazer isso. Mas eu penso que a gente consegue em algumas, e pouco a pouco, dependendo dos estragos aí, aí cada um tem que pensar sobre, mas pouco a pouco ir ajustando. Quando você colocou do papel da vítima do algoz, você acha que, assim, na sua opinião, a vítima é uma grande oportunidade de quebrar o ciclo do grupo kármico? Eu só vou pedir para guardar, tá. a gente vai para o intervalo e na joia. volta você responde. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 2 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, Eliel Queiroz e Lícia Pinheiro, sobre o tema Como superar situações de assédio moral. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. E agora vamos falar de economia, e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta quinta-feira, dia 7 de novembro. Detergente Giransol 500 ml, 99 centavos. Lã de aço Bombril 60 gramas, 99 centavos. Biscoito Negresco 140 gramas, 99 centavos. Molho de tomate Quero tradicional 340 gramas, 99 centavos. Coxinha frita Consalter a unidade, 99 centavos. E aproveite também frango a passarinha Copacol 800 gramas congelado, R$ 4,99. Fraldinha do diafragma congelada o quilo, R$ 11,98. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 2 horas da tarde, com o tema Como superar situações de assédio moral. A Márcia Cristina manda parabéns pelo programa, ótimo tema e grandes abraços. E a Cirlei Souza, excelente tema e bem atual. Muito bom. Então, o Eliel tinha perguntado, né, como a vítima faz essa virada, né? Se há uma oportunidade da vítima. Se no momento da relação vítima-algoz, a condição de vítima seria a melhor oportunidade para poder romper esse ciclo vítima-algoz? É uma coisa para a gente pensar. Vocês têm uma resposta, assim, acho que é mais uma reflexão, né? Como a gente estava conversando. Porque eu fiquei aqui, né, encucada com essa pergunta, porque na hora que você tem ali, né, a questão, a relação de poder, né, a ascendência e a vítima, né, o agressor, o assediador e a vítima, geralmente quem vai buscar ajuda, uma terapia, ou vai buscar um médico, algo para se cuidar, é a vítima, não é o agressor. Porque ele não está partindo do ponto em que ele está errado, né? Ele não vê, não enxerga isso. Ele está muito doente, mas ele não enxerga. Sim. Então, nesse sentido, talvez quem esteja mais aberta e propícia, em tese, para romper isso, começar a partir de si mesma, né, de buscar ajuda e tudo mais, seria a vítima. Mas é algo para se pensar, porque depende do comportamento da vítima. Por outro lado, tem vítimas que vão querer se tornar algozes, não às vezes com o próprio algoz, mas algoz de outro, entende? Uhum. E aí ela perpetua o ciclo da violência, ela não dá conta daquele agressor dela, por N razões, mas ela perpetua isso com terceiros, às vezes com seus filhos, com seus parentes, com seu marido, com amigos, porque o ciclo da violência vai exatamente nessa linha, né? Então vai depender, acho que da postura da vítima de romper isso. Mas se a gente for pensar numa possibilidade, talvez esteja mais aí nesse sentido com ela. É de se pensar, né? Eu acho que cada caso é um caso. Mas é curiosa essa pergunta. E aí, se me permite, só um adendo, assim, fiquei pensando também nessa pergunta em relação à postura do assediador, que tem a ver com uma postura narcisista. E é por isso que nessa hora é mais difícil a pessoa se enxergar, porque o narcísico, né, ou seja, tem a questão da autoimagem
imaculada, né? Ou seja, irretocável, não é inquestionável. Então, e é uma pessoa que tem uma estrutura de ego muito bem estruturada, eu diria, né? Ou seja, que se acha, né, certo e que, enfim, não comete erros. Esse tipo de estrutura narcísica que a gente encontra em muitos espaços, né, que a gente circula, pessoas com um ego muito grande. Aí você pode ver em vários comportamentos, às vezes numa certa arrogância, né, no modo como a pessoa às vezes fala, enfim. Não é que todo arrogante é narcísico, mas tem essa relação, né? Às vezes ele entende que aquilo ali é o certo, né? Não questiona, não duvida, Isso. não se dá o benefício da dúvida e acha que é assim mesmo. E a pessoa que é fraca, porque virou vítima, né? Enfim. Agora, se eu penso que se não tem uma reação da vítima, um enfrentamento da parte do algoz é muito difícil. Eu, pelo menos, não vejo um algoz botar a mão na consciência, né? Fazer uma reflexão e falar, nossa, tô pegando no pé. O que eu vejo em cultura organizacional é muitas vezes o empregado, quando é mais jovem, assim, ele introjetar essa cultura e começar a achar que é assim mesmo e do meu ponto de vista, isso causa um adoecimento mental, né? Porque a pessoa vai perdendo os valores ou vai distorcendo e a ética dela vai ladeira abaixo, né? Porque ela não consegue fazer essa análise crítica de pensar, não, mas isso é errado, eu não quero compactuar, né? Isso que você está falando me faz lembrar até de lavagem cerebral, né? Lavagens cerebrais. Então, eu encontro pessoas, às vezes, colegas, ou mesmo pacientes, onde colocam isso, assim, que tiveram experiências de lidarem com narcísicos, né? Pessoas exatamente com esse perfil de assédio moral e que se acham certos, se acham não, tem certeza que estão certas e não erram, né? Tem certeza. E colocam lá aquela energia, aquela agressividade, né? Impõem, né, aquilo para o outro, que aí o outro, ele começa a duvidar, a vítima no caso, das suas certezas, né, daquilo que pensa, e aí é isso que vai minando, né, que vai desestruturando, que vai, enfim. E são ideias que são implantadas, ideias que são incutidas ali, pouco a pouco, por isso que o repetido e prolongado é muito sério, a gente não pode esquecer da caracterização, né, porque isso você vai, como se todo dia você fosse ali colocando um pouquinho de veneno, né, um pouquinho, e vai pegando ali na raiz daquela planta, e uma hora aquilo vai, né, ter sérios problemas. A pessoa às vezes nem tá percebendo que tá adoecendo, aí chega uma hora onde ela precisa às vezes reagir por qualquer outra razão, às vezes até externa, e ela não consegue. Isso eu já vi muitas vezes acontecer do ponto de vista assim, no consultório, como psicóloga, profissionais assim, de determinadas áreas, senhoras, né, de várias, enfim, pessoas de várias idades, em depressão profunda, com ideação suicida, porque o seu chefe, assim, todos os dias tinha aquelas palavras de humilhação. Nada estava bom, nada era o suficiente, e humilhava, assim, chamando de, né, às vezes até de palavras de baixo escalão, né, chamando de burra, de incompetente. Você imagina no ambiente de trabalho fazer isso. E aí você olha assim e fala, gente, mas como é que a pessoa, ela tá aguentando? E há quanto tempo você tá nisso? Já uns 10 anos na empresa. E aí você fica assim, mas como assim? Só que eu estou de fora, e aí, né, a minha estrutura olha aquilo e fala, não, como que a pessoa não enxergou isso? Mas quem está vivendo, né, quem vivenciando aquilo, é isso, vai perdendo as forças, vai perdendo o senso crítico, é como se fosse mesmo um sistema de lavagem cerebral, né, no sentido negativo. E aí precisa, de fato, buscar ajuda, e geralmente vai buscar ajuda não pelo assédio moral, tá? Da experiência que eu tenho, vai buscar ajuda porque o assédio moral leva ao adoecimento mental. Então aí ela é acometida por uma depressão, né, sintomas de ansiedade, síndrome do pânico, e aí precisa de medicação, porque aí já tem insônia, não dorme, fica irritado, tem indiferença em relação aos colegas, já começa a não ter vínculo com as pessoas, já começa a não ter vontade de sair de casa, e a partir daí
Às vezes, os familiares ou filhos é que pedem para a pessoa ir para fazer uma avaliação, para ver o que está acontecendo, e ela não se toca que é o assédio moral, tá? Ela acha que é alguma outra coisa da vida, e aí quando vem no consultório, vai falando de uma coisa, da outra, taranã, lá pelas tantas, é que, né, como que é no trabalho, assim, a pessoa fala, e fala assim, bem en passant do Como chefe. se fosse normal, Como né? se fosse normal. E aí te chama a atenção, né? Aí eu paro, não, mas me fala mais. Não, 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 não. E quando começa a falar, e chora. E aí ela começa pouco a pouco a se tocar de que aquilo é um assédio moral. Para você ver o nível de embotamento, né? Daquilo tá muito camuflado, emaranhado, enfim. E nas escolas também, né, Alicia? Você percebe Também. isso nas escolas? Nossa, Uma demais. certa cultura como se fosse normal, e até os professores falarem com os alunos de uma forma agressiva e pejorativa. Sim. É incrível, né? A gente não tem, como a gente estuda, né? A gente não tem a cultura de paz ainda, né? Não. Então, está intrínseco nas falas essa agressividade e eu tenho trabalhado, né, na Evolução em alguns momentos com pais e educadores, um livro que se chama Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Como Ouvir para o Seu Filho Falar. Que legal. E a base desse livro é justamente de ensinar como falar. Como você falar para você ser ouvido? Existem maneiras, né? Não é só a empatia, ela até é pouco. É uma coisa mais profunda, passa por um nível de aceitação que não é uma aceitação de submissão ou de conformismo, mas é um nível de compreensão, é um nível de interesse, de disponibilidade, que passa por coisas que a gente estuda, como assistência, né, como entendimento dessas relações interpessoais, de olhar o outro realmente com uma profundidade maior, ver as necessidades desse outro, às vezes, muitas vezes na frente do que, né, meus processos egóicos e o eu. Enfim, então tem uns contornos, assim, bem profundos, que eu vejo que quando muda, e o livro é cheio desses exemplos, sabe? Que quando os pais, por exemplo, começam a mudar a fala em relação aos seus filhos, uma das técnicas, para você ter uma ideia, ela é tão simples, que a criança está lá falando com o pai ou a mãe, e simplesmente o pai, a mãe, para e olha para a criança e fala, sei. É mesmo? Nossa, eu imagino que isso está sendo difícil para você agora, né? Falar sobre esse assunto. Isso aconteceu na escola? Poxa, só isso. Aí ela mostra no livro que a criança ela se sente acolhida, escutada, compreendida, entendida. E aquilo que ela estava reclamando, às vezes ela mesma tem a solução. Ah, não, mas tá, já pensei. Acho que eu vou resolver dessa forma. A gente não precisa se preocupar em dar a solução, porque eles encontram ela à medida que eles encontram um porto seguro emocional. Então, assim, claro, né, um exemplo simples, rápido aqui, só para a gente entender o quanto às vezes não precisa de uma ciência muito complexa, né? Para a gente poder fazer uma assistência, uma ajuda, essa disponibilidade, esse olhar, enfim. Tem aqui o comentário da Márcia Cristina. Não, ela começou aqui. Tinha um chefe numa das empresas em que eu trabalhava que me chamava de macaca, em função do meu tom de pele. Sofri muito durante 2 anos, até que tomei coragem e saí da empresa. Logicamente que estava muito fragilizada e levei um tempo até me recuperar. Consegui perdoar a criatura e me perdoar também por não ter conseguido reagir àquela situação na época. Mas não é tão fácil quando você é a parte envolvida. E aí a Cirlei Souza contribui aqui também, concordando. Márcia, sem dúvida, você falou aí tudo, né, como a gente está colocando. Essa questão, olha, de perdoar, se auto-perdoar e perdoar o outro, isso leva tempo, e como a gente está falando aqui dentro dos aspectos, né, do paradigma consciencial, às vezes a gente, numa vida, a gente consegue alguma coisa, em algum nível. E eu vejo que isso é importante também, né? O que a gente dá conta de resolver dentro desses acertos nessa vida. Porque tem situações e situações, né? Então, nos cobrar também de perdoar 100%, e enfim, aquilo resolver, eu sei que não é o caso, não foi o que você colocou, estou só já citando outros exemplos. Também passa por uma autocobrança, sabe? Uma das coisas da terapêutica, né, e aí, assim, dentro da própria psicologia,
A gente trabalha, né, na minha área de atuação, a teoria paradoxal da mudança, né, onde ela vai falar que a gente primeiro precisa aceitar para depois mudar. E aí não é a aceitação de conformismo, mas é essa compreensão. Então, por exemplo, se eu estou com raiva, né, com ódio daquela situação, daquela pessoa, eu não posso negar aquilo dentro de mim, né, fingir que aquilo não existe, porque eu tenho que perdoar. Às vezes você precisa sentir aquilo, né? Isso faz parte da terapia. Eu não posso negar e nem alienar emoções, sentimentos dentro de mim. Sentir aquilo e trabalhar terapeuticamente. Aí, quando eu compreendo, né, isso dentro de mim, geralmente a mudança ela ocorre. E aí é o que você colocou. Pode vir através de um perdão, pode vir através, enfim, né, de uma compreensão. Às vezes você consegue, de fato, em determinadas situações, até conversar com a pessoa. Nós temos casos, às vezes, de agressões né, fortes, até violências, outras onde a vítima ela consegue encarar o agressor e ela faz, né, a reparação. A gente tem dentro da justiça restaurativa, né, até modalidades e objetivos disso, né, de você estar frente a frente ali, poder fazer essa restauração. Então tudo isso é possível, mas tem o seu tempo, né, assim, de dar conta, a gente precisar dar conta disso, não acelerar no ritmo, ou porque é necessário perdoar, assim, eu acho que a gente precisa, né, refletir, é importante. Sim, a gente entender nessas relações kármicas, grupocármicas, de interprisão, de vítima e algoz, ajuda a entender tudo isso, mas não tira a questão de a gente ter o tempo de elaborar isso. Por exemplo, tem uma pensata aqui que acho que é a barra que vocês não estão colocando aqui, né? Uma sutileza da assistência é quando a vítima ajuda o algoz anonimamente. Então, esse aspecto é um processo mais de anti-vitimização. É quando você não se vitimiza na condição de vítima. E aí você, de um certo modo, pode ajudar o algoz anônimo, porque aquele é um impacto para ele, né? Porque ele está esperando que você se vitimize com aquela situação. E eu não entro nisso e não me vitimizo dessa situação. E ainda dá uma repreensão. Isso. Então, quando, por exemplo, a pessoa tem um xingamento e eu não aceito aquilo, e eu tento falar, mas você está agradecendo, por quê? Porque você acha... Eu não estou ficando no papel de não vítima, né? Eu estou fazendo um papel de anti-vitimização. Eu não sou vítima para isso, e vou para o esclarecimento. E isso é uma ajuda fundamental para o algoz. E assim, eu fiquei lembrando aqui, assim, acho que sofri em vários momentos da minha vida assédio moral, enfim, e na minha família também, né, alguns níveis de agressão mais graves e tudo mais. E foi muito difícil, por exemplo, nessa altura da agressão mais grave, assim, do trauma, olhar e pensar nesse agressor, né, e de maneira para perdoar, enfim, as melhores energias, e que essa pessoa, não, né, eu queria, assim, tinha muito ódio, muito rancor, né, talvez se visse na minha frente, nem sei o que eu seria capaz, mas foi muito interessante, e por isso que eu acho que é importante a gente olhar esses sentimentos, né, assim, não negá-los, assim, sim, senti um agressor, fomos agredidos, fez mal à nossa família, né, isso não tá bom, né, E nesse momento eu tô machucada, é um bicho ferido, né? Tá tudo doendo, então não mexe nas minhas feridas porque tá doendo. E precisa desse tempo. E o que eu percebo é que extrafisicamente, né, os amparadores, né, essas consciências extrafísicas assistenciais, enfim, o quanto eles enxergam e acolhem a gente nisso, e é impressionante. Né, assim, enquanto eu tô lá me debatendo, eu tô com ódio, eu não quero ver essa pessoa na minha frente, que senão eu pulo no pescoço. E eles compreendem que, assim, que você tá machucado, tá ferido, tá sangrando, tá ensanguentado, e você tá xingando, porque você tá ensanguentado, né? Daqui a pouco, quando esse momento passar, você vai colocar a cabeça no lugar e vai repensar. E quando eu senti isso, nessa minha experiência, assim, que eu senti esse acolhimento e esse entendimento daquilo que eu estava vivenciando, essa aceitação me fez ficar tranquila, lógico que eu estou aqui resumindo bastante, mas me fez ficar tranquila e falar, eu posso sentir isso? Pode, não tem problema.
calma, tudo em seu tempo. E logo depois de um tempo, aquilo tudo foi diminuindo, né? E eu fui conseguindo reparar e restaurar a situação, enfim, na relação minha com esse processo todo do trauma e do agressor, de uma maneira anônima, obviamente, não, né? Não tenho contato com essa pessoa, mas foi bem importante, acho que, Eliel, nesse primeiro momento, do que você trouxe isso, essa profunda empatia, né, sobre o momento que a pessoa está vivenciando, e ela sentir isso também com ela mesma. E eu aprendi isso, vi muito isso na prática aí com essas consciências, né? Porque é um processo que você coloca assim de maturação da ressignificação daquela situação. Então, ele existe um tempo de maturação dessa ressignificação, né? Primeiro, eu tenho esse sentimento, e a partir dali, aquilo vai tendo mais reflexão, racionalidade, e aí você consegue transpor essa situação. E o mais bacana é aproveitar a vítima, aproveitar isso para fazer uma virada, né? Mas isso é tema do próximo bloco. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até as 2 horas da tarde, hoje com o tema Como Superar Situações de Assédio Moral. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. 13h44. As hortas comunitárias do programa Cultivar Energia já ocupam 24 mil metros quadrados embaixo das linhas de transmissão da Copel. É parceria que gera saúde e renda para as famílias, além de cuidado com o meio ambiente. Essa corrente do bem foi adotada como projeto modelo pelo Pacto Global da ONU. Saiba mais sobre o Cultivar Energia e outras ações pelo desenvolvimento sustentável em copel.com. Copel, pura energia, Governo do Paraná. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interludium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito.
Olá, estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 2 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena, estou aqui com Eliel Queiroz e com a professora Alicia Pinheiro sobre o tema Como superar situações de assédio moral. Temos aqui a Márcia Cristina compartilhando com a gente que a mudança de paradigma requer tempo e evolução. No caso dela, o impacto fez com que ela pudesse amadurecer em relação a outras situações que ela viveu depois, e ela deixou de se sentir vítima e não admitiu mais esse tipo de agressão, né? E quando ela não pode ajudar aquela consciência, ela deixa a pessoa lá sozinha e sai, né? Para que a pessoa se reflita sozinha dentro da situação. Mas e aí, Eliel, o que você traz pra gente? Nesse bloco aqui nós temos uma pensata, que é do léxico, né? Página 1739, que ele fala assim, ó: quanto mais evolui, mais a consciência compreende íntima e silenciosamente que a interassistência que pratica e exemplifica é a melhor resposta para todas as ofensas, injúrias, infâmias, zombarias, injustiças, humilhações, incompreensões alheias, das quais fui ou está sendo vítima. Eu acho que tem tudo a ver com o que nós falamos agora há pouco, desse processo e exige mesmo a maturidade, né? Exige tempo. E eu fico pensando assim, igual o organismo, você não pode forçar uma criança para que ela vire um adulto da noite para o dia, ela é uma criança. E ela precisa de tempo até se tornar adulto, todos nós. E forçar isso é antibiológico. Então, forçar uma maturidade que a pessoa não está pronta ainda, também não é cosmoético, né? E não é assistencial. E compreender, então, o nível evolutivo da pessoa, isso é muito assistencial. Ela está dando aquilo que ela pode. É dificílimo isso. Falar, eu vejo que é fácil. É dificílimo, por exemplo, eu fico pensando, né, assim, como psicóloga, às vezes, o que a gente precisa atender é um pedófilo, um estuprador, uma pessoa que matou um outro. Essas pessoas, elas também precisam ser tratadas, elas também têm, né, o direito de serem tratadas, né? Tem suas questões. Então, e é difícil, porque tem todo esse processo que é real, de julgamento. Como assim? Isso é um monstro? Não, é uma pessoa. Né? Mas como assim, tá? Né? Uma pessoa que faz tudo isso? É uma pessoa doente que faz tudo isso, que faz coisas más, né? Mas é uma pessoa, é uma consciência, né? E tratar e com esse olhar eu vejo que exige muito, sim, mas é isso, é o nível evolutivo. Então, no meu nível evolutivo, eu consigo fazer isso? Talvez não, né? Mas eu acho que eu consigo compreender até um determinado ponto. Eu, Lícia, falando aqui, né? Até um determinado ponto. E isso é importante também, até onde eu aguento. Porque a gente identificar os limites, até onde a gente dá conta, isso também é cosmoético com a gente mesmo e com o outro, né? Porque aí eu não erro justamente porque, ou eu evito, né, mais interprisões, porque eu não vou além daquilo que eu consigo, né? Para mostrar o quê para quem. Então, não é esse o caso. Então, tudo isso envolve, sim, maturidade consciencial, maturidade interconsciencial, né, ou seja, entre as pessoas, e é um processo evolutivo mesmo. Tem uma pergunta aqui que coloca assim, né, como a psicologia e a autopesquisa podem ajudar na profilaxia do assédio moral? É por aí, né, a psicologia, bom, ela tem uma gama de ferramentas. A própria psicoterapia, né, é uma delas, dentro por exemplo, das empresas, como nós citamos aqui, que não é só, né, ou das escolas, aonde seja, precisa ter pessoas que olhem isso. É tanto que a gente tem, por exemplo, diversas fases, né, são 4 fases, na verdade, que você pode identificar dentro de uma organização, sobre essa questão de como lidar com o assédio moral, né? A primeira delas é a normalidade, ou seja, é um conflito ali e tá tudo bem, daqui a pouco vai passar. Ok, pode ser que passe, né? E aí a segunda etapa é a estigmatização. Então aí aconteceu a situação, e aí o agressor coloca em prática, né, as suas ofensas e as suas estratégias de humilhação da vítima. Então, quer dizer, daí o local não fez nada sobre aquilo, aí vai para a segunda etapa. Ou seja, como é prolongado, repetitivo e prolongado, eu não dei o remédio logo no início, aí a gripe virou pneumonia, né?
Então, Sim. vai para a estigmatização. Depois tem a outra etapa, que é a intervenção, né, da empresa, se já houve um problema, tal, então vamos resolver. Tem duas saídas. Uma é ela se acompliciar, né, da situação, não quer interferir na situação, ou como a gente falou, às vezes tem coisas que são mais subjetivas, então não quero perder o funcionário, não quero perder o chefe, etc e tal, ou a outra, que é a maneira mais positiva, que é trocar mesmo o agressor, enfim. E por último, a gente tem a marginalização, que às vezes é quando a própria vítima abandona o trabalho, né? Ou quem está sofrendo ali o assédio moral, que fica às vezes de escanteio ao ponto de, enfim, em casos extremos, às vezes chega até o suicídio em ambientes de trabalho. Então a psicologia, sim, tem ferramentas organizacionais, e não só psicoterapia, a questão da psiquiatria, medicamento, geralmente são com as duas intervenções, tá? Para poder identificar, para poder tratar, né, dessa condição. E aí o que você falou de autopesquisa, né, tem muito a ver com esse processo que nós falamos dessa maturidade. A pessoa precisa, eu acho que são alguns pontos bases, né, ele é o que precisa entender esse tema, né, a questão da relação vítima e algoz, né, a questão da interprisão grupocármica, desse próprio ciclo aí de idas e vindas nas vidas e tudo que a gente já fez, e os papéis e tudo mais, então como lidar com isso nas relações, quando a gente até identifica, né, aprender a colocar os cones de segurança, os limites, né, nessas coisas, porque é assim, ó, para todo parasita tem um hospedeiro, todo hospedeiro tem um parasita. Eu não estou dizendo aqui, culpabilizando a vítima, de forma alguma eu estaria completamente errada, né, fazendo uma revitimização, não é isso. No entanto, consciencialmente falando, eu não posso em nenhum momento não colocar uma reflexão em cima de mim mesma, uma reflexão, entende? Até para que eu faça profilaxia dessas relações futuras. Então, eu estou nessa empresa, eu estou nessa relação, isso aconteceu comigo. A pessoa, ela tem lá as questões dela, os erros dela, o assediador moral que fez isso, enfim, tem que olhar tudo isso dele. E eu agora? Como é que eu posso criar estruturas dentro de mim? Como é que eu posso, então, do limão fazer essa limonada, né? Desses caquinhos aí todos, me reestruturar e, às vezes, essas abordagens ou esse tipo de pessoa não ter gancho em mim. Porque, né, de alguma maneira, né, e aqui, repito, não estou revitimizando a vítima, não é isso, mas de alguma maneira ressoou em mim. Porque, veja, o assediador, ele escolhe, né, a vítima. Então, fez um gancho e me puxou para baixo. Eu acho que isso faz parte da autopesquisa, né? O que de repente tem em mim que acabou afinizando, né? Tem a ver com esses acertos, não tem a ver com as minhas posturas, quais são as minhas vulnerabilidades? Eu penso que são mapeamentos importantes a nível de autoconhecimento, e aí não tem nada a ver com autovitimização, né, no sentido de revitimização, mas no sentido da pessoa se, né, buscar aprofundar, né, em quem ela é, para poder se tratar e se conhecer, enfim, profilaxia mesmo. Um olhar também mais assistencial, né? Para si mesmo, para a situação, para o outro, eu vejo que aí começam os acertos, né, Aí a pessoa sai da vitimização para recomposição. Para recomposição. No ciclo grupocármico. Um aspecto que você trouxe assim, que eu achei muito interessante é o quanto a gente se identifica com o papel que a gente está se representando. E você é mais do que um papel, você é uma consciência que está se manifestando aqui. Eu acho que a questão do amparador, quando você falou da questão de ver isso, ele consegue ver isso, né? Não é aquele papel do bom e do mal, né? A pessoa ruim e a pessoa boa. Quer dizer, como que a pessoa consegue sair de ser mais do que um papel? Nós representamos vários papéis no nosso dia a dia, mas o quanto que a gente consegue realmente, consciencialmente, extrapolar isso. Você é mais do que esses papéis. Às vezes, dentro de uma linha de assistência, às vezes tem que assumir certos papéis para poder a assistência acontecer. Mas você é mais do que isso. Mas o quanto que a gente, às vezes, não tem autoconsciência o suficiente para isso. Aí a questão da autopesquisa, que é importante para isso, para a gente poder estruturar isso dentro da gente, que não é uma coisa tão estabelecer simples. Que essa máscara aqui não cai, não serve para mim. Essa roupa aqui eu não vou vestir, né? Sim. Esse papel aqui eu não vou ficar. Bom, infelizmente já estamos na reta final. Lícia, você quer
deixar uma consideração. Queria só da gente, acho que no tocante aí as relações que você tinha colocado de testemunha, acho que tem 3 pontos que eu só gostaria de deixar registrado, que são a questão dos pares, né, das pessoas ao redor da gente, seja em qualquer ambiente, da gente identificar, assim, que as pessoas, às vezes, elas não ajudam, enfim, porque tem medo, né, tem a questão da covardia, de fato, não tem coragem de enfrentar, ou às vezes porque tem algum ganho secundário na situação, né? Então a gente precisa ver isso também, e porque às vezes, curiosamente, a pessoa também gosta daquilo, ela às vezes não sabe, mas ela tem aquilo dentro dela também, então por isso que nem sempre a gente, né, consegue ter essas ajudas, mas como eu falei, a rede de apoio, às vezes não está ali exatamente naquele local, mas está fora, amigos, familiares, porque é notório, a pessoa ela muda o comportamento quando está sofrendo assédio moral, bullying, violência, todo esse tipo de coisa, né? Ela muda, ela perde o sorriso, ela perde o brilho no olhar, ela perde, sabe, essa coisa que é viçosa na pele da gente, né? Que brilha, ela fica opaca. Sabe, ela fica desenergizada, sem vida, algo se passa ali, e a pessoa geralmente não fala. Então, nesses casos, aí é bom direcionar, não, faz uma avaliação, vê o que está acontecendo, e vai nas bordas, nas beiradas, às vezes, depende do caso, aqui eu estou generalizando, né, generalizando até demais, mas assim, né, para poder fazer com que a pessoa chegue ali num tratamento, porque ela sozinha, ela não consegue. Mas é importante a gente destacar esse papel fundamental da testemunha, né? Para que, além dela dela simplesmente só olhar e não ajudar, ela não acabe se acompliciando e fomentando, alimentando a assédio moral, né? Pois é, por isso que é grave. Ainda. Pior do que não ajudar é acabar piorando. E aí, falando de interprisão grupocármica, é tão grave quanto ao do assediador. Sim. Não há diferença, porque você está ali, né? Porque ela, como testemunha, ela tem um mínimo de isenção que ela poderia ajudar a vítima, mas aí ela opta por ajudar o algoz, né? O algoz, nos seus próprios interesses, né? Aí tem mecanismos... Sim. Olha, aqui o Carlos Menezes entrou desejando boa tarde, excelente tema, discussão de alto nível, parabéns. A Mônica Primo agradece pelos esclarecimentos. O Colégio Invisível da Paradireitologia publicou as pensatas agora em forma de posts. Estamos, né? 35ª edição do programa, a gente está avançando. E aí manda a mensagem: parabéns, professora Alicia, pelas abordagens assertivas, esclarecedoras e assistenciais sobre a temática. Gratíssima a Madalena Eliel pelo epicentrismo do programa de hoje. E a Márcia Cristina também mandando os parabéns. Muito bom. Bacana. Então tá bom, gente. Muito obrigada aí pela participação. Nossa, eu tava doida para fazer esse programa. Eu gosto muito desse tema, mas a gente ainda não tinha tido a oportunidade de conversar, né? Agradeço muito. Chegamos ao final do programa Conteúdos do Paradireito dessa quinta-feira, dia 7 de novembro de 2019. Agora são 14 horas em ponto. Agradeço a presença dos meus compassageiros, Eliel Queiroz e Lícia Pinheiro. Agradecemos também aos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas da RCI. E se você não conseguiu pegar desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e o áudio estará publicado na íntegra no site semprerci.com.br. Conteúdos do Paradireito volta na próxima quinta-feira, às 13 horas. Até lá. CYJ 351, Rede Comunicadora.